Bom dia, irmãos. Há 2 semanas estávamos aqui em cima, um grupo de médicos e pessoas que iriam assistir na parte logística, e fomos enviados pela igreja para o Líbano. E claro que vocês não podiam ler nossos pensamentos, nossos corações, mas estávamos ansiosos, cheios de dúvidas, incógnitas, indo para um país onde está sendo fortemente influenciado pela guerra civil da Síria, grupos terroristas atuando no país. Mas tínhamos uma certeza, que Deus estava conosco. E realmente, não sei quantos de vocês acompanharam no blog, depois vocês podem... Tem um link da página da igreja para o blog? No Facebook também tem, vocês podem acompanhar o que aconteceu. O Luciano fez um trabalho fantástico, cadê o Luciano? Mas são muitas histórias, e nós não podemos contar todas elas. O bom é que nós fomos e voltamos, né? Então, aqui estamos. E nós pedimos para 3 membros do grupo que pudessem dar um breve testemunho, uma breve palavra, de como foi essa experiência para cada um. E eu queria chamar o... Cadê a Ellen? Eu vi a Ellen por aí. Ellen, por favor, pode passar para cá. Roque, já chegou, acabou de chegar em Roque. Puxa vida. E eles... Leonardo, por favor. E eles definiram uma ordem. E quem começa primeiro? Roque, que perigo. Tudo bem, pessoal? Bom estar de volta aí com vocês. Foi uma aventura e tanto. Eu escrevi umas coisinhas aqui, eu vou ler mais fácil, porque eu consigo fazer na sequência, se vocês não se importarem aí. Eu comecei a escrever aqui sobre a primeira parte, que é o chamado. Então, tudo aconteceu para mim, né? Viajando com a Daniela, a gente estava numa viagem de lazer, e quando eu resolvi escutar uma pregação lá, na internet, né, no site aqui de Moema, eu estava no Chile, isso era antes do acampamento de carnaval, que o nosso querido irmão Nomoto estava falando sobre dizer sim a Deus, né? Dizer sim às coisas de Deus e como deveríamos estar prontos para atuarmos na obra do Senhor. Que sempre é mais fácil colocarmos empecilhos, dificuldades. De uma maneira geral, sempre temos uma boa justificativa para nós mesmos, para escaparmos num bom estilo do nosso compromisso em sermos chamados. Trabalho, tempo, filhos, família, são sempre ótimos recursos para deixarmos sempre o plano de Deus em segundo, as obras de Deus em segundo plano. Então, essas palavras ecoaram na minha cabeça. Naquela semana, quando o nosso irmão Daniel, esposo da Fernanda, comentou com a Daniela que em janeiro haveria uma oportunidade, uma missão no Líbano, para uma equipe de profissionais de saúde para atender refugiados sírios lá no Líbano. Falei, que coisa linda, né? Era Deus falando com a gente naquele momento, e, obviamente, o momento de dizer sim, eis-me aqui. Que orgulho podemos abraçar uma causa nobre dessa, com tanta gente sofrida. Mas, como sempre, o inimigo observa nossos passos, ações. Imediatamente fomos machucados com setas de desânimo, que gradativamente foi aumentando e começou a dar espaço a dúvidas. E aí já nos perguntavam, será que é mesmo a vontade de Deus para isso? Será que é o momento? Talvez mais para frente. E foi no acampamento de carnaval que decidimos que realmente não era a hora de ir. E deveríamos dizer ao pastor Marcos, que era o comandante da operação, que não poderíamos ir mais, que desejamos sorte ao grupo, que Deus abençoasse todo mundo e que realmente era uma obra maravilhosa. E foi a nossa surpresa que no último dia do acampamento o pastor nos abordou e perguntou, e aí, pessoal, posso contar com vocês dois? Na verdade, para ser sincero, ele falou, para ser sincero, são só vocês dois que demonstraram interesse. E a missão, se vocês não forem, provavelmente terei que cancelar com o pastor local, se não houver interesse dos outros. Foi um choque para nós. Que decepção aos olhos de Deus. Cadê aquela coragem, o desprendimento cristão? Onde estava o sim do eis-me aqui? Voltamos para casa, oramos, e com o apoio incondicional dos nossos familiares, o Estevão, meu irmão, né, e meus pais, fomos respaldados por todos os lados. E aí não tínhamos como ter desculpas. Nós vamos. A partir daí, como obra maravilhosa do poder de Cristo e do Espírito Santo, Joelma, a Ellen, e o Léo e a Marielle
foram tocados e mais pessoas foram indo como um dominó. E dessa forma, não nos sentimos preparados para ir. Mas eles também não se sentiam preparados para ir, mas também disseram sim, eis-me aqui. E o grupo começou a ficar ser formado rápido. Como um imã, foram atraídos e não havia mais como desistir. Esse era o poder de Deus no grupo. Começaram logo as reuniões preparatórias, que além dos médicos e dentistas, outros colegas nossos foram recrutados como forma de apoio, e longas reuniões preparatórias, e a ansiedade tomava conta do grupo, e as respostas não vinham na mesma demanda das perguntas. Encheram o grupo de WhatsApp de mais de 150 mensagens de dúvidas, ou como iríamos atender a logística, o que levar, o que não levar, e assim foi. Na verdade, a única coisa que realmente útil foi batizarmos oficialmente o nome do pastor Marcos de pastor Beloved, para os mais íntimos. O resto era só dúvida e ansiedade pura. O pastor se forçava em tentar abaixar as expectativas, foi o que mais se ouviu nas reuniões. Vamos para lá, dar o nosso melhor, mesmo que seja o pior. Vamos acalmar a ansiedade, vamos colocar na mão de Deus. O mais difícil de tudo era fazer a Fernanda se convencer disso. E o medo do atentado ainda era muito grande. Enfim, chegou o dia, como resposta do Senhor, que estava o grupo formado. Guerreiros missionários, orgulhosos pelos serviços prestados ao Senhor. Um apoio gigante da igreja de Moema. Pastor Paulo, que esteve sempre envolvido. E por misericórdia de Deus, as ofertas que precisávamos alcançar, passou muito do almejado. Era o Senhor preparando o caminho, respondendo o eis-me aqui. Longa viagem, mas a expectativa ainda maior. Chegamos na tal Turquia, e o choque cultural dos inumeráveis burcas logo nos foi apresentado. Gente muito diferente, vamos em frente. Focado nos refugiados. Não nos perdemos com lojas, free shop, nada. Vamos ajudar o povo da Síria. E assim foi. Chegamos no Líbano de madrugada. Barreiras policiais em todo o trajeto, passaporte na mão, carta de recepção da igreja escrita em árabe, orientação do pastor, fotos dos soldados do Hezbollah em toda parte. Que loucura, sem regra no trânsito, sem controle de velocidade, sem acostamento, ultrapassagens pela contramão. Esse é o Líbano. Chegamos à igreja na cidade de Zaire, onde foram recebidos e logo foi nos apresentado o local de atendimento. Tivemos o domingo para nos preparar para a guerra. Iria começar a nossa missão. Ufa! No dia seguinte, lá estávamos tradutores de inglês para o árabe. Cada profissional de saúde já tinha o seu, e a partir daquele momento eles seriam mais necessários do que eles mesmos imaginavam. Na maioria absoluta, excelentes tradutores empenhados, apenas o meu, que era apenas uma ótima pessoa. Enfim, já era a primeira lição de humildade. Temos sempre mais do que merecemos. E assim foi. Meus dias longos ao meu amigo Salsicha, em homenagem ao Scooby-Doo. Todos os seus postos, Fernanda na triagem, a Marina recebendo os pacientes, o Luciano na farmácia, na fotografia, no apoio do blog, médicos e dentistas a postos, começando seus trabalhos. A língua árabe logo tomou espaço e percebemos o quanto seria difícil fazer uma consulta ou atender um paciente nessas condições. Foi exaustivo. Final do primeiro dia, uma loucura. Que decepção. As mazelas dos pacientes eram maiores do que nós poderíamos fazer por eles. Veio a frustração inicial e aquela pergunta ecoava na cabeça de todos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Problemas crônicos sem solução, crianças que não sorriam nem quando recebiam um presente, mulheres que não levantavam o rosto para olhar nos olhos, crianças que nunca escovaram dentes uma vez sequer na vida. Dentes todos podres, dores da alma. O que fazer? Como fazer? Não nos ensinaram na faculdade de medicina nem de odonto. Conclusão dessa frustração. Algumas noites acordados, sem conseguirmos sequer piscar os olhos. Sentimos frustrados, incapazes de resolver problemas e, inevitavelmente, fomos vítimas de novas setas do inimigo, que logo encontrou um campo fértil nas inúmeras dúvidas e pôr em xeque o porquê da nossa missão. Não deveríamos ter vindo? É como enxugar gelo num iceberg. Isso não tem solução. O que viemos fazer aqui? Para quê? Que perda de tempo, que sofrimento desse povo. Foi a hora que o pastor identificou, através das orações, que poderia haver até uma ação do inimigo e estava transitando livremente entre nós. Era necessário intervir com oração e humildade perante o Senhor. E assim foi feito. Daí para frente, percebemos que não era o diagnóstico em si,
não era o tratamento de medicamentos ou dentário, mas o nosso maior potencial era o amor. Recebíamos os pacientes com um sorriso. Logo, muitos de nós aprendemos algumas palavras árabes e já recebíamos o paciente com bom dia, como vai, aonde dói. E gradativamente percebemos a vontade do Senhor Jesus é feita com simplicidade, sem grandes recursos, e o Espírito Santo nos capacita a dar amor, sem que seja algo que venha de nós. E passou a transformar nossos corações, a fim de que eles pudessem achar Cristo através de nós. E as dores passaram a apenas ser um canal para levar a graça de Cristo. Passamos a atender muito, 80, 90 pacientes em 4 horas, filas da igreja, triagem sobrecarregada. Começamos a entender que, através de nós, muitos muçulmanos e muçulmanas entraram pela primeira vez na igreja cristã para poder ser atendidos por profissionais de saúde cristãos. E que, aos seus olhos, esses cristãos não eram tão ruins assim. Afinal, estávamos lá para atendê-los, com um sorriso, abraçando, pegando na mão, e foi impactante perceber que eles puderam, através de nós, sentir o toque do Espírito Santo, do amor de Deus, aquele mesmo que também nós recebemos todos os dias. Perfeito. Agora sim, finalmente compreendemos o que Deus queria de nós. Simplicidade, amor ao próximo, humildade. Na verdade, sempre foi o que Jesus nos orientou, mas esquecemos, às vezes, de olhar a cruz. E quando perdemos essa referência, o propósito se perde também. Graças a Deus pela sua misericórdia conosco. Assim, dessa maneira, achamos o porquê da missão. No último dia de atendimento, fomos conhecer onde viviam. Pudemos ver que viviam numa tenda de 2x2, que o banheiro é dentro da cozinha, que eles não têm acesso à água potável, que os pais fumam junto das crianças dentro dos quartos, que lavar a mão e escovas de dente não são tão óbvios assim. E vendo essa condição de pessoas que foram rejeitadas em seus próprios países de origem e continuam sendo rejeitadas no país que se refugiaram, é que passamos a entender o porquê de tantas alergias, distúrbios de crescimento, pneumonias, diarreia, dentes cariados e podres, sem sorriso, crianças que se escondem atrás dos pais e se agarram em suas pernas enquanto acontecem as consultas. Além disso, são submetidas ao islamismo, que é uma religião imposta e que mantém as pessoas oprimidas, silencia suas almas. Pessoas, assim como nós, buscam ser felizes, porém, não sabem que só através de Cristo isso pode ser encontrado. O verdadeiro amor, a verdadeira liberdade espiritual e, finalmente, a salvação. Missão cumprida. Saímos de lá felizes, porque através da nossa Igreja Batista em Moema e dos nossos irmãos, suas orações e ofertas por nós, vencemos. Através da intervenção da igreja em Zaile, muitas pessoas foram impactadas, estão sendo impactadas pela oferta que essa igreja mensalmente envia aos refugiados sírios lá. Podemos ver o trabalho todo sendo feito lá, os investimentos, a dedicação da igreja local através de nossas ofertas. Por último, como lembrança da partida, fica na minha cabeça a imagem do último dia, em que não tínhamos mais condições físicas de atender mais gente. A fila de atendimento saía para fora da igreja. Todos queriam passar pelos médicos. Foi necessário fecharmos os portões. Muitos do lado de fora se apertavam e empurravam seus filhos na grade para nós, mesmo que de longe pudéssemos ajudá-los. Gente sofrida, não poderíamos fazer mais. Fomos embora e, na saída, mesmo não podendo atender aqueles que estavam ali, aquelas crianças ali, estavam nos despedindo ao entrar da van. Agora sim, era possível ver o sorriso enquanto íamos calados dentro do carro, assistindo tudo aquilo. Eles corriam ao lado, dando sinal de adeus, gritando e agradecendo por estarmos ali. Foram ficando para trás, pó da estrada pouco a pouco, vidas que não pudemos confortar. Deus tenha misericórdia deles, Deus tenha misericórdia de nós. Voltamos em silêncio, choro calado. Que vida é essa, Senhor? Enfim, só Deus pode dizer se a nossa ida a um lugar tão longe, culturalmente tão diferente, pode ter sido impactadas por Cristo. Se através de nós, pessoas saíram da escuridão e agora, nesse momento, já começam a participar da sua maravilhosa luz. Certamente, como prevíamos, saímos mais abençoados do que abençoamos, certos de que nossa limitação e das setas incessantes do inimigo para atrapalhar os planos de Deus. Podemos hoje, com orgulho, repetir as palavras de nosso irmão Paulo, que também passou por essa terra chamada Canaã, que hoje é conhecida como Líbano, disse em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e aguardei a fé. Deus abençoe a todos.
Vou tentar. Bom, para mim, né, quando que começou essa missão? Começou muito antes do embarque. Quando eu ouvi falar da missão, na hora eu já participei de outras, mas nunca fora do país, mas na hora eu falei, sim, eu vou. Aí os dias começaram a passar e eu comecei a pensar um pouco, peraí, guerra, os riscos, bomba, e meus filhos. Como eu posso me arriscar aí e não voltar? Pronto, decisão tomada, não vou. Não posso ir e me arriscar. Eu fugia dele. Ele me olhava assim de longe e falava, não me olha. Ele não sabia, mas que a minha cabeça não parava de pensar nisso e que muitas vezes eu chorava porque o meu desejo era de ir, mas me parecia insano ir. Os dias se passaram, fomos para o retiro de carnaval. Lá eu conversei com a Dani e com o Roque. Os mesmos, na mesma questão que eu. O ir, além de envolver riscos, envolvia dinheiro. Despesas com os nossos voos, com a nossa hospedagem. E, mais do que isso, nós temos profissões autônomas. Então, o tempo em estar lá acarretava também em não estar ganhando aqui. Então, voltamos para São Paulo, estávamos decididos a não ir. Voltamos para São Paulo, no dia seguinte toca o meu telefone. Era o Roque. Aí me fez chorar no meio do shopping. Amiga, nós vamos. Se a gente esperar estar tudo certo 100%, ninguém nunca vai. Então chega, nós vamos. E eu queria te falar pessoalmente. Pronto, lá vou eu chorar de novo. Achando que isso estava resolvido e não estava. Mais dias se passaram. Chegou o dia de dar a resposta. Ligo para o Beloved e peço para ele me aguardar até o fim do dia, quando eu estaria com o pessoal do meu PG, lá em casa. E passei o dia chorando, falando com todo mundo que eu podia, pedindo para orarem por mim, que eu tinha que decidir, era naquele dia. Aí eu ouvi um dentista me contar, Ellen, eu também fui chamado, e eu não pude ir. Mas sabe o que é o pior? Lá as pessoas choram durante a noite de dor de dente. Para quê? Passei o dia ouvindo gente chorar. Aí eu chorava também. Aí à noite chegou a nossa turma em casa. Como esse grupo é especial, o PG. O Cris, ele está aí? O Cris estava tocando. Uma música. E aí, lá vem a Clara. Cadê a Clara? Está aí a Clara? Está lá. Desce do colo da Raquel e fala para o Cris, você sabe tocar-se as águas dessa vida? Ele sorri e diz que sim. Então, eu quero que você toque. E eu orando, implorando a Deus que Ele me respondesse até aquela noite, se eu devia ir ou não, contando para Deus todos os meus medos. O Cris começa a tocar e eu não identifiquei a música. Daí vem o refrão, segura na mão de Deus e vai. Eu chorei igual criança, certa de que Deus estava me respondendo tão claro como eu havia pedido. A decisão estava tomada. Respirei fundo. Lá vou eu. De forma inexplicável, naquela noite o meu medo se acabou. A paz se instalou de uma forma que não é possível definir em palavras. Eu estava feliz da vida. Para minha surpresa, pela necessidade de tradutor, de alguém que cuidasse das negociações da farmácia, e pela disposição em fazer o blog, o Luciano se dispôs a ir, e milagrosamente, sem ter ainda o tempo de 1 ano para tirar férias no banco, a chefe dele abre essa exceção e o libera. Entendeu agora, no moto? Eu fico mais certa ainda de que Deus separou esse momento para estarmos juntos nessa missão. Começamos os preparativos, as reuniões, e conhecendo o grupo, tudo foi ficando cada vez melhor. Gente do bem, gente empenhada em fazer o melhor, cada um na sua área. As ideias surgiam e tudo ia bem. Chegou o dia de ir. Tudo transcorreu perfeitamente. Eu que me pelo de avião até dormir, né, Léo? Aprendi a ter medo de carro, isso sim. Se corremos algum risco, foi no trânsito. Nem as bombas que ouvíamos ao longe não me deram tanto medo. Mas o trânsito, esse me fez dar alguns gritos junto à mulherada,
Principalmente, não que os homens não demonstrassem nada, eles só disfarçavam. Tudo foi perfeito na missão. Na área da odontologia, tive o prazer de dividir o ofício com a Joelma, que todo mundo chama ela de minha irmã, e com o Jorge. Vocês viram ele aí na foto. 74 anos. Exemplo para um monte de jovem molenga. Nunca trabalhamos juntos. Eu nem sequer conhecia o Jorge. Mas, quando chegamos lá, o entrosamento foi total. Deus preparou tudo. Até o fato de termos apenas 2 equipamentos e sermos 3 dentistas. Sem combinação alguma, a Mana ficou no equipamento à minha direita e o Jorge à esquerda. E eu no meio, sem equipamento. Eu e a maca. Melhor coisa que podia ter acontecido. Minha formação é muito voltada para a cirurgia. Eu sou formada em implante e especialista em tratamento de ronco e apneia. 2 coisas que eu não ia fazer lá. Mas extração, bom, esse posicionamento foi perfeito. Nas cirurgias eu não uso aqueles equipamentos, o motorzinho. Então estava tudo ok. A Jo estava focada nas crianças e o Jorge nos adultos. E nas suas cadeiras eles podiam fazer restaurações. Eu, no meio, atendia adultos e crianças, só extraindo dentes sem condições. Destruídos, abscessos, muita dor. Ali no meio, então, eu avaliava o paciente, extraía os dentes que eram necessários, e se tinha algum que podia salvar, eu encaminhava para a Joelma e para o Jorge restaurar. Ainda sendo bem estratégica essa posição, os 2 não falavam inglês. Então, ao mesmo tempo que eu operava, eu socorria os 2, traduzindo do português para o inglês para a tradutora, para que a tradutora transmitisse ao paciente em árabe, para que ele tivesse a resposta em árabe e traduzisse para mim em inglês, para eu passar para eles em português. Bem fácil. E, no meio de tudo isso, alguém me pergunta: vocês estão evangelizando essas pessoas? E, mais uma vez, me deparam com aquela questão de que pregamos com a nossa própria vida. Pregamos com o amor ao próximo. Pregamos quando não importa se a sua religião manda você me matar, mas eu vou até você te cuidar. Pregamos ali. Pregamos com as nossas vidas, com o amor que eles nunca receberam e não conseguem entender. Vocês não vão entender o valor de um adolescente muçulmano te olhar, depois de perder alguns dentes, pelas suas mãos e ouvir: "Love you, doutora." Missão cumprida. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de participar. Também gostaria de agradecer aos meus pais, porque sem o apoio deles não teria sido possível a nossa ida, eu e o Luciano juntos, por causa dos nossos filhos. Agradeço aos nossos filhos também, porque, apesar de expressarem o medo da gente não voltar, entenderam a necessidade da nossa ida, sem choros e sem pedidos para que não fôssemos. Agradeço as orações de cada um. Foi muito importante, porque eu vejo como Deus nos sustentou lá. Agradeço aos amigos daqui que pegaram nossos filhos para ir ao PG, que levaram nossos filhos para passear. Vocês são ótimos. E foi dessa forma que vocês também participaram da missão. Obrigada. A diferença de organização. Bom, depois do que o Roque e a Dani falaram aqui, não preciso falar mais nada, eu acho, né? Eles resumiram muito bem o que a Ellen falou. É o nervoso, é o nervoso. Falaram, a gente tinha 15 minutos, né? Eu acho que eu devo ter uns 14 segundos para falar. Eu vou tentar ser bem rápido. Bom, meu nome é Leonardo, I'm Dr. Leonardo from Brazil. Essa é uma piada interna, porque era assim que eu me apresentava para os pacientes, e como os boxes de atendimento eram muito próximos, já no final do primeiro dia ninguém mais aguentava eu falando isso. Então eu fiquei como Dr. Leonardo from Brazil. Mas, enfim, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, por tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu lá, tudo que a gente vivenciou, né, e agradecer porque Ele nos levou, nos manteve e nos trouxe de volta em segurança. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer à igreja, né, não só pelas ofertas alçadas, que pela graça de Deus a gente atingiu nossa meta, mas que eu tenho certeza que a igreja nos sustentou em oração durante toda essa missão, e eu tenho certeza que a oração incessante dos irmãos
foi importantíssimo para que o nosso propósito fosse atingido. Eu vou muito rapidamente, eu queria compartilhar 2 momentos marcantes nessa missão, que mostraram para mim de uma maneira muito especial como o Espírito Santo age numa terra tão diferente, num ambiente tão envolto por uma religiosidade, num embate espiritual tão intenso que é o mundo muçulmano. A gente ouviu muitas histórias naquele lugar, histórias de pessoas que perderam tudo, que em um período de 1 hora uma bomba caiu na casa da pessoa, ela perdeu tudo. E a gente podia passar o dia inteiro aqui falando dessas histórias, se emocionando com essas histórias, mas eu selecionei 2 para falar bem rapidamente. E foi impressionante ver que mesmo pessoas que não tinham nada, que tinham perdido tudo, elas estavam também, pela fé e pelo Espírito Santo, estavam ajudando outras pessoas. A gente teve o privilégio de conhecer um casal de médicos sírios refugiados. Eu não vou me arriscar a dizer o nome deles, porque é bem complicado o nome deles, mas o que chamava a atenção é que ele era um pouco mais novo que eu, a esposa dele era bem mais nova que a gente, 28 anos, e eles estavam refugiados. Ele refugiado porque, se ele voltasse para a Síria, ele teria que ir para o exército, teria que lutar, e ela podia voltar para a Síria, mas ela, no final do ano passado, descobriu um câncer de mama. Operou na Síria, e ela ia e voltava para o Líbano, que ela comprava os medicamentos de quimioterapia e voltava para o Líbano, para o marido aplicar a quimioterapia para ela. E foi impressionante ver esse casal, nos ajudando, sempre com um sorriso no rosto, sempre de uma maneira muito solícita. E conversando com ele, ele me confidenciou que nos períodos que ele ficava sozinho, que a esposa estava na Síria, ele não tinha emprego no Líbano, às vezes conseguia trabalhar em alguma coisa, que ele não tinha nada para fazer, ele passava o dia inteiro orando. Ele era um cristão sírio que foi perseguido por muçulmanos. A vila dele foi perseguida por muçulmanos e muita gente morreu. E ele estava lá ajudando os muçulmanos, os refugiados sírios muçulmanos. E perguntando por que ele estava fazendo isso, a resposta dele foi: porque Cristo faria o mesmo. É o que Cristo quer que eu faça. Então, uma pessoa que tinha perdido tudo, sem muita esperança no futuro, a gente perguntava qual que é a sua esperança, ele fala, não sabia direito, é voltar para a minha terra, mas não tinha uma perspectiva futura imediata para isso, e sempre ajudando. E a esposa dele, em vigência de tratamento de quimioterapia, indo lá, ajudando a gente a traduzir, sempre com sorriso, sempre com felicidade, ajudando aqueles que os perseguiam. Isso foi uma demonstração de uma fé muito grande, uma fé inabalável, que ensinou, eu acho, que muito para todos nós. A outra história que eu queria compartilhar rapidamente foi um atendimento específico. Me chegou um senhor que tinha um problema intestinal grave, uma doença chamada doença de Crohn, bem severa, e ele tomava um remédio muito caro. Para prescrever aquele remédio, a gente fugiu um pouco do nosso orçamento para cada pessoa. Então, fui conversar com o pastor, fui conversar com o Luciano, que estava cuidando mais dessa parte financeira, e quando a gente estava conversando, o pastor chamou a atenção, falou: olha, esse senhor que você está atendendo é um muçulmano muito fervoroso. Mas por quê? Porque ele tinha uma cicatriz na testa. Essa cicatriz, o que representa? Que ele passava muito tempo do dia ajoelhado, orando de testa no chão. Então, isso representava um muçulmano muito fervoroso. Nessa conversa, eu e o Luciano, a gente decidiu orar por ele. Não é uma decisão fácil. Você está num atendimento médico com um muçulmano fervoroso, falando, vamos orar por ele. Então, a gente terminou o atendimento, a gente decidiu prescrever a medicação para ele, ficou extremamente contente, e a gente orou. E não foi uma oração meia boca, não. Foi uma oração de verdade, a gente orou em nome de Jesus, pedimos para que Jesus abençoasse a vida dele, abençoasse a família dele, ajudasse ele a encontrar a paz. E quando a gente abriu os olhos, ele estava com o olho cheio de lágrima. Ele estava emocionadíssimo com aquilo lá. E obviamente, o Luciano também, nossos olhos se encheram de lágrimas, porque foi uma coisa inesperada.
E ele levantou, abraçou a gente, beijou a gente, depois o pastor teve a oportunidade de conversar com ele estava exultante, ele estava muito feliz com tudo isso. Obviamente, a gente não sabe o que aconteceu naquele coração, mas o que eu queria terminar, só para finalizar, deixar esse pedido para a igreja. Sementes foram plantadas lá, estão sendo plantadas. Deus está atuando de uma maneira muito, muito, muito grandiosa naquele lugar. A igreja local está atuando de uma maneira muito grandiosa. Então, tem muita coisa acontecendo lá. A gente precisa continuar orando por esse povo. Diariamente, a gente precisa orar porque eles precisam. É um povo aprisionado, é um povo sem esperança, e a única esperança para eles realmente é Jesus. Então, é isso que eu quero deixar para a igreja. A missão não terminou aqui. A missão continua, e a gente orando por ele, porque as sementes foram plantadas. Talvez os frutos a gente só vai saber quais foram na eternidade, mas certamente as sementes estão lá e a gente precisa orar por esse povo. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria de pedir para o Dario, por favor, Dario, vem aqui à frente, e outros membros da equipe que fiquem de pé onde estiverem, por favor. Joelma, Malé, Luciano, ok. E vários não puderam vir hoje, mas nós só pudemos fazer isso porque realmente a igreja esteve por trás e oramos com vários pacientes. Depois, nas tendas, quando visitamos refugiados, pudemos orar pelas famílias em nome de Jesus, pedimos autorização, eles concediam. E agora está na mão de Deus. Deus é quem sabe e os frutos realmente pertencem a Ele. Eu gostaria de pedir que o Dario, então, pudesse orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez nesses dias. Obrigado, Senhor, porque na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, ó Pai, o Senhor providenciou essa viagem. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor usou poderosamente esse grupo lá, não só no tratamento médico e dentário, mas dando atenção para aquele povo, respeitando, dando abraços, sorrisos, e que isso, com certeza, teve impacto ali. Ó Pai, nós não sabemos quantos te conheceram ou vão te conhecer, mas o Senhor está no controle de tudo e, com certeza, vai usar e usou esse tempo todo lá. Pai, te agradeço pela vida de cada um que esteve ali, também pelo Marcos Amado, coordenando, as pessoas que investiram, Pai, tempo, dinheiro e deixando seus familiares aqui, seus filhos pequenos, para estarem ali. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente essa equipe toda, como já fez, ó Pai, já abençoou, a gente sabe, estando ali e aprendendo e vivenciando realmente coisas que não teriam outra oportunidade em nenhum outro local, ó Pai. Mas te pedimos também, ó Pai, que a gente não fique somente nesta viagem, nesse tempo de testemunho e oração, por aquele povo tão sofrido, ó Pai, que precisa de Ti, em todas as áreas, ó Pai. Mas que a gente se lembre sempre, nossas orações, no nosso dia a dia, e também na próxima viagem que teremos agora em junho, que realmente a gente tenha oportunidades, ó Pai, como igreja Tua, apesar de estarmos tão distantes, estarmos ligados a eles, sempre em oração e intercedendo, e também fazendo todo o possível para que eles possam ter um pouco de conforto e, principalmente, que eles tenham a oportunidade de ouvir a Tua palavra e um dia Te conhecerem, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Por Cristo Jesus. Amém.